Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado. Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado como se fosse um jogo de xadrez onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubert Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo. Cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse, a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não.
É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hilbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega já é tarde, os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento, tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubbert Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento. E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo, precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado, outra vítima escolhida a dedo, outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles. Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubbard volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas, quanto mais ele aparece, mais suspeito parece.
Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubbard desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos. Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando. O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubbard Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubbard tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal, e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado. Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado, como se fosse um jogo de xadrez onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubbard Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo. Cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse, a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito, e cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas: será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco.
É profissionalismo puro. Esse banco, o Hilbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, bum! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hilbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento,
Tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubert Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento. E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo. Precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado. Outra vítima escolhida a dedo. Outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles. Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubert volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas, quanto mais ele aparece, mais suspeito parece. Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubert desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos. Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando. O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubert Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubert tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal, e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado.
Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado, como se fosse um jogo de xadrez, onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubert Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo. Cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse, a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito, e cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas: será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram,
dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega já é tarde, os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento, tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubbard Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento. E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo, precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado, outra vítima escolhida a dedo, outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles. Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubbard volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas quanto mais ele aparece, mais suspeito parece. Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubbard desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos.
Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando. O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubbert Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubbert tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal, e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado. Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado como se fosse um jogo de xadrez onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubbert Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo. Cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse, a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito, e cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbert, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem.
Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, bum! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento, tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubert Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento.
E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo. Precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado. Outra vítima escolhida a dedo. Outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles. Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubbard volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas quanto mais ele aparece, mais suspeito parece. Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubbard desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos. Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando. O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubbard Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubbard tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal, e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado. Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado como se fosse um jogo de xadrez onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubbard Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo.
cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse: a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito, e cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas: será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubbard National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro: os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubbard National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas. Eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro: os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue
e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento, tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubbard Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento. E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo. Precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado. Outra vítima escolhida a dedo. Outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles. Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubbard volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas, quanto mais ele aparece, mais suspeito parece. Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubbard se desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos. Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando,
O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubbert Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubbert tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Imagina só, você está tranquilo, vivendo seu dia normal e do nada aparece na TV a notícia de um assalto de banco daqueles cinematográficos. Máscaras, armas, estratégia, tudo cronometrado. Não é aquele roubo bagunçado que a gente já viu em filme, não. Os caras que entram ali parecem um time profissional de operações especiais, cada movimento planejado como se fosse um jogo de xadrez onde eles já sabem o final. E o alvo? O Hubbert Bank, um dos mais poderosos bancos dos Estados Unidos. Cheio de dinheiro, cheio de conexões, cheio de segredos sujos. Esses ladrões não estão atrás só de grana, e isso fica claro desde o começo. Eles fazem o serviço limpo, deixam corpos para trás, mas não é qualquer corpo. Cada pessoa escolhida como vítima faz parte de uma jogada maior. Tipo um recado, sabe? Como se fosse, a gente não tá aqui só para roubar, a gente tá aqui para expor alguma coisa. E é nesse clima que a polícia entra na jogada. Quem assume a investigação é o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele é daqueles durões que não aceita ser feito de bobo, mas logo percebe que não é só um caso de pegar ladrões de banco. Tem muito mais coisa escondida. Toda vez que parece que estão chegando perto, os ladrões já planejaram um passo à frente. É como se eles estivessem brincando com as autoridades, deixando pistas de propósito, e cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbert, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas: será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, BUM! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hubbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega, já é tarde. Os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo,
parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, Jeffrey Hubbard, um milionário cheio de pompa que posa como homem de negócios respeitado. Só que, conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A história já abre daquele jeito que prende você na cadeira. A tela escura, silêncio e, de repente, bum! Um grupo de homens mascarados e armados invade um banco. Mas não é qualquer invasão, não. É tudo sincronizado, como se cada passo deles tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Um fala, os outros obedecem. Um aponta fuzil, o outro controla os reféns. Não tem grito, não tem bagunça, não tem ninguém correndo feito louco. É profissionalismo puro. Esse banco, o Hilbert National Bank, não é só um lugar cheio de dinheiro, mas também símbolo de poder e prestígio. Só que naquele dia, virou o palco de um espetáculo macabro. Os ladrões entram, dominam o espaço em segundos e mostram que o objetivo deles vai muito além de levar o cofre. Eles não querem só notas empilhadas em malas, eles querem mandar uma mensagem. Entre os reféns, eles escolhem um alvo específico, alguém que parecia importante, e esse cara acaba morto sem hesitação. Isso já deixa claro, os assaltantes não são ladrões comuns. Eles têm uma lista, um plano, e cada detalhe está conectado a algo maior. Quando a polícia chega já é tarde, os mascarados somem como fantasmas, deixando para trás um rastro de sangue e um monte de perguntas sem resposta. É aqui que entra o agente do FBI, Jonathan Montgomery. Ele não é aquele policial bonzinho que fica de papinho com todo mundo. Ele é direto, objetivo, parece sempre desconfiar de todo mundo. Quando pisa no banco, ele já percebe que o caso não vai ser simples. Os ladrões não deixaram quase nenhuma pista óbvia, mas ao mesmo tempo, algumas coisas parecem ter sido deixadas de propósito, como se os criminosos quisessem que o FBI seguisse o rastro. E cada pista vai revelando a sujeira de gente grande. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o dono do banco, o Jeffrey Hubbard, um bilionário cheio de pompa que posa como um homem de negócios respeitado. Só que conforme a investigação anda, começam a surgir perguntas. Será que ele é realmente a vítima da história? Ou será que tem coisa que ele está escondendo e que pode virar o jogo? Porque os ladrões parecem ter uma motivação ligada justamente a ele e ao banco. A gente vai descobrindo junto com o Montgomery, tentando entender se os ladrões são só criminosos frios ou se estão expondo alguma sujeira maior. A cada detalhe, cresce a sensação de que existe algo muito mais podre por trás desse assalto. E não demora muito até o FBI perceber que esse é só o primeiro ataque. Os ladrões estão testando o terreno, mandando recados, preparando algo ainda mais explosivo. Montgomery, mesmo sendo experiente, começa a sentir que está sempre um passo atrás. O jeito que os mascarados agem, a precisão de cada movimento, tudo indica que eles estão planejando uma série de assaltos conectados, como se cada um fosse uma peça de um dominó que, no final, derruba todo o sistema. Depois do primeiro ataque ao Hubbard Bank, a cidade inteira fica em alerta. Jornal, rádio, TV, só se fala disso. E não é para menos. Os ladrões mostraram que sabem o que estão fazendo. A população está com medo, os investidores tremendo e o FBI pressionado para dar uma resposta rápida. Só que enquanto os policiais ainda estão correndo atrás das primeiras pistas, os mascarados já estão preparando o próximo movimento. E ele vem mais rápido do que se imagina. Em plena luz do dia, eles voltam a agir, só que dessa vez não é uma repetição do primeiro. Eles mudam de tática, mas mantêm o mesmo estilo. Precisão militar, nada de amadorismo. O assalto é direto, cronometrado e, de novo, não se trata apenas de levar dinheiro. Eles deixam um recado. Outra vítima escolhida a dedo. Outro corpo largado como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Montgomery chega ao local quase no mesmo momento em que o barulho dos tiros ainda ecoa. Ele observa a cena e percebe que os criminosos estão brincando com eles.
Cada assalto revela uma informação oculta. É como se os ladrões estivessem dizendo: a gente não está roubando por dinheiro, a gente está revelando quem realmente são os vilões dessa história. E é aí que o FBI começa a puxar os fios soltos. A investigação mostra que as vítimas que os ladrões executaram tinham algo em comum. Todas estavam ligadas a negócios obscuros do banco. Corrupção, lavagem de dinheiro, transações ilegais. Era como se os ladrões estivessem limpando a sujeira que a lei não conseguia alcançar. Mas isso não significa que eles sejam heróis. A violência é real, pessoas inocentes estão sendo usadas como escudo, e o medo só cresce. Montgomery começa a se ver num dilema: caçar os ladrões como criminosos perigosos ou tentar entender qual é a verdadeira intenção deles. E enquanto isso, o nome do magnata Jeffrey Hubbard volta à tona. Ele dá entrevistas emocionadas, fala sobre como está horrorizado com o que aconteceu no banco dele e promete ajudar o FBI. Mas quanto mais ele aparece, mais suspeito parece. Montgomery não engole a imagem de bom samaritano. O jeito como Hubbard desvia de perguntas, o histórico nebuloso de negócios e o fato de que os alvos dos assaltantes têm ligação com sua instituição financeira levantam bandeiras vermelhas. E o FBI não está sozinho nessa. A polícia local está envolvida. Mas aí surge outro problema. Será que dá para confiar em todo mundo? Montgomery sente que dentro da própria investigação tem gente com interesses ocultos. Alguns policiais parecem nervosos demais, outros sabem mais do que falam. Esse clima de desconfiança só aumenta a tensão. Depois do segundo assalto, a coisa começa a se conectar. Montgomery e sua equipe descobrem que os ladrões deixam mensagens codificadas nas cenas do crime. Nada óbvio, mas quem presta atenção percebe que cada pista aponta para uma história de corrupção pesada, escondida debaixo dos panos. Parece até que os ladrões querem que a verdade venha à tona através da polícia. Só que, claro, do jeito deles. E para piorar, o segundo ataque mostra que os ladrões não estão nem perto de parar. Pelo contrário, eles estão escalando. O plano é maior, mais profundo, como se estivessem montando um tribunal paralelo, decidindo quem merece viver e quem merece ser exposto. Montgomery passa a noite sem dormir tentando montar o quebra-cabeça. Ele olha os vídeos, analisa cada segundo, revisa relatórios. O padrão militar continua chamando a atenção. A disciplina, a calma, a forma como os ladrões falam. Isso leva a suspeitas de que o grupo pode ter ligação com ex-soldados, gente que já viu guerra e agora usa esse treinamento para um propósito completamente diferente. E enquanto o FBI se desgasta tentando prever o próximo movimento, a cidade vai entrando em pânico. As pessoas começam a se perguntar se os bancos realmente são seguros. Os clientes do Hubbard Bank se revoltam, os investidores pressionam e a mídia fica em cima cobrando respostas. No meio disso tudo, Jeffrey Hubbard tenta manter a pose de banqueiro respeitado, mas seus segredos começam a escapar pelas frestas. A tensão atinge outro nível quando Montgomery percebe que os ladrões não são apenas criminosos isolados. Eles têm uma causa. Eles estão conectando cada assalto a um nome, cada vítima a uma história de corrupção. O agente começa a pensar que, de alguma forma, esses crimes podem estar ligados a uma tragédia do passado. Algo que envolveu pessoas inocentes e foi encoberto por gente poderosa. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.